I'm really interested in finding out the canonical, what makes something good today. In other words, what makes the work of X architect or Y architect good or bad? What is the quality that we're calling interesting or whatever? There's been a paradigm shift from postmodernism to what? Coming down here, you feel like you're really going into it. And the taller the slabs go and the smaller you get, basically. It really gives you, like the walls are getting very close, like you're being locked up in a way. As a second generation, we experienced the Holocaust, although I was not, I wasn't born at those years, on those years. We know these feelings of the people who were in the actual Holocaust. This cement wouldn't give me the feeling. Na segunda metade do século XX, a Europa já tinha vivenciado duas grandes guerras mundiais. As cidades se encontravam destruídas e a população era mobilizada a reconstruir. Nesse cenário, se questionava sobre o papel da arquitetura. A arquitetura moderna sofreria seu apogeu e em pouco tempo também sua decadência. O questionamento do modernismo e a morte de grandes arquitetos modernos como Mies van der Rohe e Le Corbusier, assim como a destruição de grandes referências do patrimônio histórico, reforçam a necessidade de busca da tradição e identidade europeia através da arquitetura. Ao mesmo tempo que os avanços tecnológicos inspiram o uso de novos materiais e técnicas. Assim, surgem as vertentes tradicionalistas e tecnológicas, que viriam a compor a arquitetura pós-moderna. And what replaced that was a very different kind of architecture, one that was much less severe, that made less absolute demands, that was friendlier, that was more decorative. And it was clear that this was something of a new style. Nesse momento em que a arte é questionada, abordagens das vanguardas europeias voltam a tomar força. O conceitualismo da filosofia é agregado na arquitetura, a partir da obra Nota sobre uma Arquitetura Conceitual, em busca de uma definição, publicada nos Estados Unidos de 1970 por Peter Eisenman. Peter Eisenman nasceu em 1932 em Nova Jersey, formado em arquitetura e filosofia. Começou a vida profissional trabalhando para os arquitetos Percival Goodman e Walter Gropius e para a empresa Architects Collaborative e, finalmente, em 1980, fundou seu próprio estúdio de arquitetura. Antes disso, nos anos 60, Eisenman fez parte de um grupo chamado New York Five, que compartilhava o interesse sobre a natureza das formas. Na mesma década, ele fez vários projetos experimentais de casas com volumes baseados na grade cartesiana e ainda fundou o Instituto de Arquitetura e Estados Urbanos, que dirigiu até 1982. And one went there to try and bring that kind of attitude or try and catalyze that kind of attitude in Princeton. Em suas obras, Eisenman vai justamente traçar um paralelo entre arquitetura, filosofia e literatura.
Peter Eisman sempre manteve um vínculo muito forte com intelectuais, historiadores e artistas, na qual influenciaram seu pensamento e design. Um deles, o filósofo Jacques Derrida, entendia a inversão de hierarquias e a desconstrução como uma corrente que sustenta o pensamento ocidental, e foi uma base de característica representante da prática de Eisman, o desconstrutivismo, aplicado em suas obras como uma provocação e liberdade de explorar as diferenças. Outros filósofos que fizeram parte da construção de pensamento de Eisman foram Freud e Foucault, que regiam as intenções e as sensações projetuais. A metodologia de Peter Eisman entendia a arquitetura como uma disciplina radical, que tinha como obstáculo concreto o construir o lugar, e que, para ser arquitetura, deve-se transformar o lugar. Dentre seus diversos projetos em seu portfólio, existem edifícios tanto residenciais quanto institucionais. Dentre suas obras mais importantes está a Casa 6, de 1975. Ela representa tudo o que não se espera de uma casa, ideia que levou o arquiteto a um extremo teórico, na crítica de uma geometria rígida de planos retangulares vista no modernismo, o que o fez ganhar fama por seu design revolucionário. Nessa obra, assim como em outras do arquiteto, é comum encontrar escadas para lugar algum, colunas e vigas com zero função estrutural. Casa 6 tinha como objetivo de ser um refúgio em Great Hollow Road e acabou ficando também conhecida pelo que alguns chamam de problemas em seu design, pois após manipular as estruturas e formar os espaços da construção, Eisman ignorou os usos do edifício, como se fosse uma maneira de forçar os seus clientes a viverem dentro de uma escultura, precisando adaptar sua rotina e os costumes a essa casa. Nas palavras do arquiteto, a Casa 6 é tanto um objeto quanto uma espécie de manifestação cinematográfica do processo de transformação. Portanto, o objeto não é apenas o resultado final de sua própria história gerativa, mas também ele mantém essa história, servindo registro dele. Algumas de suas obras mais conhecidas são a sede da Koizumi Sangyo, em Tóquio, um projeto de 1888. Diversas de suas obras também estão localizadas em Ohio. Essa é de 1989, é um centro de artes visuais e também biblioteca. Na mesma cidade e com uma materialidade similar, encontra-se o Centro de Convenções, desenvolvido um ano depois do Centro de Artes Visuais. Como uma de suas obras mais peculiares, o edifício Nonotani, em Tóquio, teve seu conceito baseado numa falha geológica. Até os dias atuais, o próprio arquiteto ainda não chegou num consenso sobre qual foi o ponto principal de seu desenvolvimento, uma vez que ele muda constantemente o seu discurso a respeito desse edifício. Já no final do século XX, já é possível notar que o traço do arquiteto já tinha mudado. Em comparação às suas primeiras obras, na Cidade da Cultura se vê muito mais formas orgânicas comandando o projeto. Em 2005, foi desenvolvido o projeto do Memorial do Holocausto, que se tornou um grande marco para o conceito contextualista da arquitetura. Em um dos mais recentes projetos de grande porte do escritório está o Museu Arqueológico de Istambul, que se iniciou no concurso de arquitetura. O território conta aproximadamente com 20 hectares e em seu programa tinha a nova estação ferroviária, transporte fluvial e um sítio arqueológico ativo de importância internacional. Tais influências consolidaram as características de Peter Eisman, formando assim uma de suas originalidades, a descoberta da possibilidade de modificações dentro da arquitetura, resultado de uma virada na característica dominante, classificadas por Peter como a semântica, que é viabilizar a ideia de arquitetura conceitual em que relaciona a forma e a iconografia, para a sintática, que distingue as relações das formas físicas de um espaço ou construção e os espaços conceituais de uma estrutura.
toda sua carreira, Eisenman sempre analisou e buscou a dialética entre os opostos. Discutiu sobre questões como método, linguagem e convenções sobre representação projetual. Distorceu espaços e cruzou formas geométricas e orgânicas entre planos e estruturas, provocando um sentimento de desestabilidade nas pessoas. A ideia era garantir a experiência vital para a arquitetura. Procurou formas de conceitualizar o espaço, de modo a colocar o sujeito em uma relação deslocada, já que não irá encontrar referências iconográficas às formas tradicionais de organização. Foi o que sempre tentou fazer, obrigar o sujeito a reconceitualizar a arquitetura. Assim, o que explica a arquitetura adotada no Memorial aos Judeus Mortos, na Europa, é, antes da sua forma em função, o seu conceito. O processo projetual se torna o protagonista e as experiências mais importantes do que a estética. Mas Eisenman não é o único a adotar esse tipo de arquitetura, praticado até a contemporaneidade por escritores como Diller Puzisco-Fidio, Tim Koolhaas e Bernard Sumner. Para Bernard Tschumi, o paradigma do arquiteto transmitido a nós, através do período moderno, é aquele do inventor de formas, o criador de estruturas hierárquicas e simbólicas caracterizadas por um lado por sua unidade de partes e por outro pela transparência da forma ao significado. Justamente uma das características adotadas por Peter Eisenman, por seu interesse pelos signos, símbolos e os processos de significação. Para o arquiteto, todas as sequências arquitetônicas referentes à notação arquitetônica implicam em ao menos 3 relações. A primeira, uma relação interna com o método do trabalho, a segunda, que trata da justa posição entre os espaços reais, e uma terceira relação que é referente ao desenvolvimento do programa. Essas relações dependem da interação entre os 3 níveis de experiência arquitetônica, o evento, o espaço e o movimento. Dentre esse conceito, o espaço é um estado mental. Com isso, é possível perceber que a arquitetura pós-moderna adota a multidisciplinaridade como essencial no processo e no pensamento projetual. O conceitualismo, que nasce na filosofia, migra para a arte e para a arquitetura, resulta em projetos não convencionais que fazem questionar nossa própria produção, enfim, qual o papel e o que é arquitetura.